Fala galera, hoje a gente vai falar de Êxodo capítulo 20. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Êxodo capítulo 20 a gente vê que Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos. A gente também vê que o povo pede para Moisés que Moisés fale com Deus apenas, para que eles se afastem um pouco, e também algumas instruções de Deus em relação ao altar. Gente, Êxodo 20 é um capítulo extremamente conhecido e talvez você tenha entrado nesse vídeo aqui, é o primeiro vídeo que você assiste do JC na Veia. Se é o primeiro vídeo, já se inscreve no canal, vê o nosso estudo completo de Êxodo. Tem estudo de Êxodo, de João, de Gênesis, tem um monte de estudo completo aqui já no canal. Tem o nosso devocional diário e os nossos podcasts que são super divertidos. Então, se é a primeira vez que você está entrando aqui em contato conosco, já se inscreve no canal. Vamos lá, o capítulo começa com os 10 mandamentos. Eu não vou falar de todos os 10 mandamentos separados, eu vou separar em dois grandes grupos, que é como os 10 mandamentos se organizam basicamente, tá? Os 10 mandamentos fazem parte da lei moral, é uma lei que ela se estende ao longo de toda a palavra, os princípios dela estão ao longo de toda a palavra. Então é importantíssimo que você entenda essa divisão que existe nos 10 mandamentos. A primeira parte dos 10 mandamentos fala sobre o nosso relacionamento com Deus, e a segunda parte dos 10 mandamentos fala sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo, com as pessoas. Entender isso já é muito importante e suficiente para a gente meditar bastante. Então vamos dar uma olhada em alguns dos mandamentos. A gente começa no capítulo 3, não terás outros deuses diante de mim. Deus é único, pessoal. Ele é o nosso único Deus. Nós não podemos ter outros deuses para nós. E aqui, a gente não pode interpretar esse texto de maneira simplória. Ah não, André, eu não tenho outros deuses, eu só vou na igreja. Mas o que a gente vê ao longo da palavra é que às vezes o dinheiro é nosso Deus, às vezes outras coisas são o nosso Deus. A palavra nos diz isso. Não pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e as riquezas. Então, ter outro Deus não é ter outra entidade espiritual apenas, é ter algo que faça concorrência com a posição do Senhor nas nossas vidas. Deus ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. Nada pode competir com o Senhor. Veja, primeira parte dos 10 mandamentos fala do nosso relacionamento com Deus. Então, o primeiro deles, não terás outros deuses diante de mim. Perfeito. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é perfeito, e a perfeição dele não pode ser expressa através de figuras, através de imagens, de esculturas. Ele deixa isso muito claro aqui. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra. E o que Deus está dizendo aqui é, você não vai fazer uma imagem para se prostrar para ela, para se dobrar diante dela, para pedir coisas para ela. De novo, nosso relacionamento com Deus. Só existe um Senhor. Nós nos dobramos perante apenas o nosso Senhor, que é único. Nós não fazemos imagens de escultura, nós não fazemos nada que nós possamos venerar, que nós possamos adorar. E aqui eu não quero entrar em discussão de igreja A, de igreja B, crença A ou crença B. Estou lendo o texto dos 10 mandamentos, a lei moral do Senhor que diz que nós não faremos imagem de escultura, nem mesmo do próprio Senhor, mas de nenhuma outra divindade. Lembra que o povo de Israel estava vindo do Egito, onde se adoravam diversos deuses e várias imagens e várias esculturas. Deus está colocando um limite. Não existirão imagens, não existirão esculturas. Vocês não vão adorar outros deuses, só terão a mim, é o que Deus está dizendo. Não terão outros deuses, nem imagens, nem esculturas, nem adoração, nem oração, em nada. No final das contas ele está falando assim, ó, resolvam tudo comigo, direto comigo. Lembra, de novo, vinham de um povo politeísta, vinham de um meio ali politeísta no Egito. Vários deuses diferentes. Deus fala, não, as coisas comigo são diferentes. As coisas comigo
é só comigo. Eu sou o único Deus e não existe outro. De novo, nosso relacionamento com Deus. E a gente vai para o terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz assim, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, o mandamento anterior falava que nós deveríamos tomar cuidado sobre como nós representamos Deus, ou seja, não ter imagens, não ter esculturas. Esse mandamento fala que nós temos que ter cuidado da maneira como nós falamos sobre Deus, como nós envolvemos Deus no nosso dia a dia. Esse mandamento talvez seja o mais complicado de entender, porque ele é um pouco mais subjetivo. É mais fácil você entender que você não pode fazer uma escultura, que você não pode fazer uma imagem, que você não pode adorar aquela imagem. Um pouco mais difícil da gente entender, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Mas o que Deus está dizendo aqui é o cuidado que nós temos que ter ao falar sobre Ele, ao envolver Ele nas nossas vidas. O quarto mandamento, certamente o que causa mais controvérsia, é o mandamento que fala da guarda do sábado. Está escrito assim dos versos 8 a 10. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu nem o teu filho, nem a tua filha nem o teu servo, nem a tua serva nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Galera, sei que existem diferenças de interpretação em relação a esse texto e de aplicação para os nossos dias. O que eu entendo é que esse é o único mandamento da lei moral que a gente não vê um reforço no Novo Testamento. A gente não vê Jesus guardando o sábado como os fariseus guardavam. Eles entram até num pequeno conflito de ideias em relação a isso, né? Os fariseus olham para os discípulos de Jesus, veem que eles não estavam guardando o sábado como os fariseus acreditavam que deveria ser guardado, e Jesus dá uma resposta bem direta para eles. Agora, não posso ignorar que toda a lei moral, os 10 mandamentos, apresentam princípios de vida para nós. O princípio que existe aqui, porque eu digo isso porque quando eu olho para a vida de Cristo eu encontro esse princípio, é que nós precisamos separar um tempo das nossas vidas para o Senhor. Nós não podemos viver a nossa vida focados apenas no trabalho, nos estudos, nas coisas da casa, na família e não temos tempo para o Senhor. Esse sábado do descanso, que Jesus não guarda como o povo de Israel guardava no passado, Jesus não guardou como os fariseus guardavam. Como que Jesus vive isso? Ele vive a vida dele inteira para o Senhor, o tempo todo dele é para o Senhor. Ele não guardava o sábado porque a vida dele toda era para o Senhor, tudo que ele fez foi para o Senhor. Então ele não guardava o sábado, ele não precisou guardar o sábado, dado que ele entregou todo o tempo dele, toda a vida dele, para fazer aquilo que o Senhor mandava. Quando nós entregamos toda a nossa vida para o Senhor, não tem por que a gente guardar o sábado. O princípio ainda é válido. Todo o nosso tempo é para o Senhor, toda a nossa vida é para o Senhor, não só o sábado. Algumas pessoas guardam o sábado da maneira que os fariseus faziam, ou bem próximo disso. O povo judeu guarda o sábado até hoje. Algumas pessoas interpretam esse texto da seguinte maneira: existe um dia que eu vou separar para o Senhor e não vou fazer nada que não seja para o Senhor. É o dia que eu vou na igreja, é o dia que eu vou separar o meu tempo para uma oração um pouco maior, é o dia que eu vou separar um tempo para meditar na palavra mais do que eu faço nos outros dias. Então existem várias maneiras de viver esse princípio, porque existe um princípio aqui nesse mandamento que nós podemos aplicar nos dias de hoje. Você entende que você deve guardar o sábado? Glória a Deus pela sua vida. Você entende que você deve separar um tempo para o Senhor num dia específico que não é o sábado? Glória a Deus. Você entende que a sua vida toda é para o Senhor e tudo que você faz é para o Senhor? Glória a Deus. Daí talvez você não guarde um dia específico, mas tudo o que você faz é para o Senhor. Então o princípio que existe aqui, independente de guardar um dia ou não, é que toda a nossa vida, todo o nosso tempo, independente do que nós estejamos fazendo, é para o Senhor. Então esses 4 primeiros mandamentos falaram do nosso relacionamento com o Senhor. Os próximos 6 mandamentos falam do nosso relacionamento com as pessoas. Começando pelo 5º mandamento, está escrito assim: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Fala sobre honra aos pais. A gente já gravou um podcast inteiro só sobre isso. Vou deixar aqui o link para vocês. Vai estar nos cards do final e também na descrição aqui do vídeo. Os próximos mandamentos
dos versos 13 a 17 dizem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, esses mandamentos todos falando do nosso relacionamento com o nosso próximo. Eles são mais simples, né? Não matarás, tá fácil de entender. Não dirás falso testemunho, tá fácil de entender. Todos eles falam do nosso relacionamento com as pessoas. Agora, qual foi o grande erro dos fariseus, por exemplo? Foi pegar esse texto aqui e interpretá-lo ou praticá-lo de maneira literal. Eu não vou matar a pessoa, mas eu posso xingar. Claro que eles não faziam isso deliberadamente, né? Eu estou dizendo a maneira como eles interpretavam. Eu não posso matar, mas eu posso ficar irado contra o meu irmão, eu posso ficar com raiva dele, eu posso pedir que ele seja açoitado, eu posso apedrejar de repente. Percebe? Eu estou usando o caso do apedrejamento porque é um caso que Jesus tem uma passagem ali da mulher que é pega em adultério. Não ia matar, mas pode apedrejar. Às vezes apedrejava até matar, né? Morte por apedrejamento porque estava na lei. Vê como é interessante, né? Eles viviam a lei de maneira literal. Ou seja, eu não posso matar, mas eu posso apedrejar até quase a pessoa morrer. Eu posso açoitar a pessoa. Como que Jesus pega a lei moral e interpreta? De novo, os dois pontos, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Está escrito assim, Mateus 22, versos 37 a 40, um texto bem famoso. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que Jesus interpreta dessa forma? Porque ele pega a lei moral e fala, o primeiro mandamento é ame o Senhor acima de todas as coisas. Aqueles primeiros 4 mandamentos da lei falam isso. Você não precisa interpretar de maneira tão literal. Entenda o princípio por trás. E o princípio por trás desses 4 primeiros mandamentos é ame o Senhor acima de todas as coisas. Não existe nada acima do Senhor na sua vida. É isso que esses mandamentos falam. E os outros, semelhantemente, dizem ame ao seu próximo como você mesmo. Ame ao seu próximo como você se ama. Ah, mas está escrito não matarás. Ok, está escrito não matarás. Resume, simplifica. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Para se aprofundar nesse tema, vale ler o Sermão da Montanha, entre Mateus 5 e Mateus 7, que Jesus vai pegando cada um dos mandamentos, ou quase todos os mandamentos da lei moral, e ele vai trazendo uma nova forma de entender, que não é nova, ela não é diferente, é como deveria ter sido entendido desde o começo. E daí Jesus vai detalhando cada um desses mandamentos. Então vale muito você ler Mateus 5 a 7, principalmente Mateus 5 ali que fala mais disso, para que você entenda o que Jesus está falando aqui em Mateus 22. Mas o que Jesus está dizendo é, pega a lei moral, separa em duas. Uma fala do nosso relacionamento com o Senhor, ou seja, ame o Senhor acima de qualquer outra coisa. A segunda fala do nosso relacionamento com as pessoas, ame o teu próximo como a ti mesmo. E daí você cumpriu a lei, porque ele fala, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então vê como as coisas se conectam e como Jesus vai trazendo um olhar muito mais profundo, mas ao mesmo tempo muito mais simples do que a lei moral. Daí então dos versos 18 a 21, nós somos colocados num momento da história do povo de Israel que é fundamental a gente entender. Vamos ler aqui só os versos 18 e 19 para a gente entender mais ou menos o que estava acontecendo, mas é importante que a gente compreenda bem esses versos 18 a 21. 18 e 19 diz assim: e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Veja, o povo vê a manifestação maravilhosa do Senhor e decide se afastar com medo. Medo de morrer, medo daquela presença gloriosa. E fala para Moisés assim, não Moisés, fala você com a gente não quer chegar muito perto, a gente está com medo de morrer. Vai lá, fala com Deus e traz o que Deus quer falar para a gente, mas a gente não vai chegar muito perto. E aqui é importante, é imprescindível que a gente entenda a diferença entre medo e temor.
A gente já falou disso aqui nos nossos estudos, né? Mas o medo gera esse afastamento. Moisés, eu tô com medo. Vai lá você e fala, eu vou ficar longe, eu vou me afastar. O temor nos leva a enxergar a mesma cena, com o som da buzina, os trovões, os relâmpagos, a fumaça, o fogo. E nós nos colocamos em honra ao Senhor. Dizendo, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o soberano Deus, Criador de todas as coisas, e eu não sou ninguém. Então eu me dobro diante do Senhor, para que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida. Mas eu estou aqui. E daí a gente é levado, por exemplo, para Isaías, que tem uma visão do Senhor, e ele se coloca em temor e humildade, falando, Senhor, ó, eis-me aqui, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha que interessante, né? A reação do povo é se afastar com medo. E o que Moisés fala é, não, gente, não é para vocês terem medo, não. Tudo isso daqui é para vocês entenderem o temor do Senhor, para vocês entenderem que vocês precisam honrar ao Senhor, para vocês entenderem que o pecado tem que estar distante da gente. Mas é um momento de temor e não de medo. O medo afasta, o temor aproxima em honra. A gente lê, por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O povo pede que Moisés fosse o mediador. Jesus vem e fala assim, ó, deixa, eu vou ser o mediador. E eu vou ser o mediador que aproxima vocês de Deus. Eu vou rasgar o véu do templo, eu vou rasgar o que separava vocês do Senhor. Se acheguem ao Senhor em temor. Não se afastem em medo. Se acheguem em temor. Esse é um princípio para as nossas vidas, pessoal. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que honrar ao Senhor em temor, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele estabelece os limites, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Rei, que Ele é soberano. Mas isso deve nos levar a nos aproximarmos de Deus em submissão, honra e temor. E não nos afastarmos com medo. Ele é nosso Pai, Ele nos ama. Nós precisamos nos aproximar para conhecê-lo cada vez mais. Lá no blog eu falo um pouquinho mais sobre a última parte desse texto, desse capítulo, né, que fala sobre o altar. Não quero falar aqui porque não é um tema tão relevante para esse capítulo e deixaria o vídeo ainda mais longo, então se você quiser, tá aqui na descrição do vídeo um link para o texto do blog, onde você pode se aprofundar um pouco mais, tá bom? Tenho terminado os nossos vídeos de estudo com uma oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, por esse estudo que nós fizemos hoje. Peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas que erram conosco. Peço que o Senhor nos abençoe, nos dando entendimento desse capítulo, um capítulo tão importante da tua palavra. Que o Senhor nos ensine a praticar estes mandamentos da maneira que Jesus nos ensinou. Que o Senhor nos ilumine com esse texto, que esse texto fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo e nós tenhamos as nossas vidas transformadas, o nosso caráter transformado, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos e abençoa as famílias representadas aqui por cada pessoa que está assistindo esse estudo, Pai. Ensina-nos a Tua palavra e ajuda-nos a viver a Tua palavra para que a nossa vida glorifique ao Senhor sempre. É o que eu peço em nome de Jesus e se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Logo a gente tem o estudo de Êxodo 21. Deus abençoe a sua vida. Paz.